Processo Civil 1. A diferença de processo e procedimento. O processo é o conjunto organizado de atos que levam o juiz a decidir o conflito. Já o procedimento é o passo a passo, a forma como os atos dos processos serão realizados. Existe o procedimento comum e o procedimento especial. O procedimento comum é o padrão, é o coringa. E o procedimento especial são aqueles previstos em lei para situações específicas. Os atos processuais, o que eles são? É qualquer ação praticada dentro do processo por alguém que participa dele, juiz, partes ou auxiliares, e que gera algum efeito no andamento do processo. Quem pratica os atos processuais, a lei divide em três grupos principais: os atos do juiz, os atos dos auxiliares da justiça e os atos da parte. Os atos do juiz são os atos que o juiz pratica para conduzir ou decidir o processo. Tem a sentença, que é o ato final. Decide o processo e encerra a fase de conhecimento. A decisão interlocutória decide uma questão no meio do processo sem encerrar ele. E os despachos são o que impulsiona o processo sem decidir nada, por exemplo, como intimar uma pessoa. Os atos dos auxiliares da justiça são praticados por servidores ou auxiliares, como escreventes, oficiais de justiça, chefes de cartório, etc. Como, por exemplo, enviar o processo ao juiz, fazer certidões e entre outros atos. Os atos das partes são os atos praticados pelo autor, réu ou seus advogados. Eles se dividem em postulatórios, introdutórios e dispositivos. Atos instrutórios, não introdutórios. Atos postulatórios são os pedidos feitos ao juiz, por exemplo, a petição inicial, contestação, pedido de tutela e diligência. Atos instrutórios servem para produzir provas ou apresentar os argumentos, juntar os documentos, apresentar depoimento, fazer sustentação oral. Atos dispositivos ou negócios processuais são os atos de disposição de direitos no processo, um acordo, uma renúncia ao direito ou um reconhecimento do pedido. Tem os atos reais também, que são os atos que não dependem de palavra, mas sim de comportamento. Depósito de dinheiro, consignação e pagamento de custas. As formas dos atos, basicamente, têm que ser em português, por escrito, e documentados nos autos públicos. Negócio jurídico. Negócio jurídico é a declaração de vontade feita pelas pessoas com a intenção de criar, modificar ou extinguir direito, ou seja, as partes escolhem o que querem fazer dentro da lei e essa vontade gera efeito jurídico. Como, por exemplo, o contrato de compra e venda, doação, testamento e contrato de aluguel. Ele sempre deve produzir efeito lícito, aqueles permitido por lei. Quais os requisitos do negócio jurídico? Artigo 104 do CC. Para ser válido, o negócio jurídico precisa ter agente capaz, objeto ilícito, possível, determinado ou determinável, forma livre, salvo quando a lei exigir forma especial. O efeito do negócio jurídico. Quando ele é válido, ele cria direitos e obrigações, permite cobrança judicial, pode gerar indenização se descumprido, e transmite efeitos aos herdeiros, salvo atos personalíssimos. Por exemplo, se alguém comprar um carro e o vendedor não entregar, pode haver ação judicial e indenização. Classificação dos negócios jurídicos tem quanto ao número de vontade, que pode ser unilateral, quando apenas uma vontade basta, ou um negócio bilateral, duas vontades. Tem como exemplo o contrato de compra e venda. Pode ser plurilateral, mais de duas partes com interesse comum. Quanto à titularidade, tem inter vivos que produz efeitos em vida ou mortes causa só após a morte. Quanto à onerosidade, tem o oneroso, que é o que existe troca, tem o gratuito, que só uma parte ganha vantagem, tem o neutro, sem vantagem econômica, tem o bifronte, que pode ser oneroso e depois gratuito. Quanto à forma, tem o formal, que exige uma lei específica, ou o não formal, que a forma é livre. A interpretação do negócio jurídico vale mais a intenção real das partes do que a lei fria do texto. Os elementos acidentais, opcionais, são as cláusulas que podem existir no negócio, como condição, termo e encargo. Não fazem parte da essência, mas modificam os efeitos. A condição está no artigo 121 do Código Civil, que é o evento futuro e incerto do qual depende os efeitos do negócio. Te dou meu carro se você passar na OAB. O se é a condição. Já o termo é um evento futuro e certo. Exemplo, o contrato que vale a partir de tal data ou termina em tal data.
A diferença da condição para o termo é que no termo o evento vai acontecer, já na condição pode ou não acontecer. Calendário processual. O que é calendário processual? É o agendamento prévio dos atos do processo feito em acordo entre o juiz e as partes, ou seja, todos combinam datas e prazos para os atos processuais futuros, como audiências, juntada de documento, manifestação e perícia. Por que existe? Porque o novo CPC valoriza a cooperação e planejamento, evita surpresa e dá previsibilidade. O calendário vincula juízes e parte. Depois de definido, todos devem cumprir. Só pode ser alterado em casos excepcionais e justificado, como, por exemplo, doenças graves do advogado ou situação imprevisível que comprometa o ato. Dispensa a intimação. Se a data já estiver no calendário, não precisa de intimação depois. E o que pode entrar no calendário? Datas de audiência, prazo para juntar documentos, prazo de manifestações, perícias, sessões de conciliação e atos ordinários. A sentença pode entrar no calendário? Em regra, não pode. E por quê? Porque o CPC, no artigo 12, diz que o juiz deve seguir a ordem cronológica de conclusão para sentenciar. Se a sentença fosse agendada, poderia furar a fila, entre aspas. Ato das partes e pronunciamentos do juiz. Como já foi dito, os atos são as manifestações de vontade feitas pelo processo por autor, no processo por autor, réu, terceiro, Ministério Público, que serve para criar, modificar ou extinguir direitos processuais, artigo 200 CPC. Isso significa, em regra, que não precisa de aprovação do juiz para valer. Exceção importante: a desistência da ação precisa de homologação judicial. Existe uma diferença entre desistir do processo e desistir da ação. Desistir do processo acaba só aquele processo. Direito material pode continuar existindo. Já a existência, quando a desistência não impede o julgamento, se for um recurso com repercussão geral ou repetitivo, o tribunal pode mesmo assim julgar o mérito. Não, tira essa parte de desistir do processo e desistir da ação. Mas vai ser normal, mas não tem nenhuma coisa assim. Falamos dos pronunciamentos do juiz, vamos falar dos pronunciamentos dos tribunais. Existe o segundo grau, né? Basicamente, que é o pronunciamento dos tribunais. Existe o acórdão, decisão monocrática do relator. O acórdão é a decisão colegiada do tribunal, base artigo 204 do CPC, ou seja, julgado por um grupo. A decisão monocrática do relator é uma decisão tomada por um único desembargador ou ministro, que é o relator, possível quando a lei permite. E está no artigo 932 do CPC. Prática eletrônica dos atos processuais. O que é prática eletrônica? O processo passou a poder existir 100% ou parcialmente em forma digital, artigo 193 do CPC. Os atos processuais podem ser digitais, feitos, armazenados e validados eletronicamente. Isso inclui petições, intimações, decisões ou registros processuais. Quais os requisitos do registro eletrônico? Autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e confidencialidade. Quem regulamenta é o artigo 196 do CPC, que diz que quem define as regras é o CNJ, o principal, e os tribunais de forma complementar. Tempo e lugar dos atos processuais. O CPC permite que os atos processuais sejam feitos eletronicamente. Petições, intimações, comunicações, decisões. Hoje, grande parte do processo judicial é digital. Artigo 193 do CPC. E quanto aos prazos processuais? O prazo é o período de tempo em que o ato pode ser praticado no processo. Sempre tem o termo inicial, que é quando começa, e o termo final, que é quando termina. Quanto à origem, o prazo legal é definido por lei e ninguém pode mudar. Essa é a regra geral. Já o prazo
judicial é fixado pelo juiz quando a lei não diz qual é. O juiz deve considerar a complexidade do ato e, se não existir prazo na lei nem fixado pelo juiz, o prazo será de 5 dias. Artigo 218, parágrafo 3º do CPC. Quanto às consequências, o prazo próprio, que é o destinado às partes, se perder, existe a preclusão, perde a chance de praticar o ato. O prazo impróprio destinado ao juiz ou serventuários, se perder, não gera preclusão, mas viola a razoável duração do processo. Artigo 226 CPC. Quanto à possibilidade de alteração, existe o prazo dilatório e o peremptório. O dilatório pode ser alterado por acordo entre as partes. Já o peremptório, em regra, não pode ser alterado. E tem a renúncia ao prazo, que uma parte pode abrir mão do prazo, artigo 225. Os prazos são contados em dias úteis e quando é que começa? Qual é o termo inicial? Exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Exemplo, se a intimação chega no dia 10, que é uma segunda, o prazo começa a contar no dia 11, que é a terça. No artigo 231 tem os principais marcos. O termo final, ele não pode terminar em dia não útil. Então, o próximo dia útil vai ser o termo final. O que é preclusão? É a perda do direito de praticar um ato no processo, porque você não fez no prazo correto, você fez algo incompatível com o ato, ou você fez esse ato antes. Para que serve? Para garantir ordem no processo, impede manobras protelatórias da segurança jurídica e evita que o processo vire algo infinito. Preclusão ocorre dentro do processo, a perda do direito de praticar um ato processual. É o prazo processual. Perder o prazo para recorrer é um exemplo. Perde o ato. Já a prescrição ocorre antes ou fora do processo. Perda do direito de entrar com a ação é o prazo material. Perde o ato. Como, por exemplo, passou o prazo de 3 anos para cobrar uma dívida. Tá bom. Comunicação dos atos. Quais são as formas de comunicação? Tem a citação, que é chamar a pessoa para o processo, a intimação, que é informar sobre os atos e decisões, e as cartas, que são comunicação entre juízos. A citação é o início de tudo. É o ato que chama o réu, executado ou interessado para participar do processo. Sem citação válida, o processo é nulo. A intimação informa o que está acontecendo, é a comunicação para dar ciência dos atos e decisões do processo. Enquanto a citação chama para o processo, a intimação mantém a pessoa informada. As cartas, que é a comunicação entre juízes, é basicamente troca de carta entre os juízes. O juiz, ele só tem poder dentro da sua jurisdição territorial. Aí, quando ele precisa de algo de fora da sua área, ele pede ajuda a outro juiz. Essa cooperação acontece por meio das cartas. Nulidade processual. A nulidade processual acontece quando o ato do processo foi praticado de forma errada, descumprindo a lei ou a forma exigida. Quando isso ocorre, o juiz cancela o ato e ele deve ser feito novamente, desde que o erro tenha causado prejuízo a alguma parte. A ideia central é basicamente ato errado mais prejuízo igual possibilidade de nulidade. Por que ela existe? Para garantir que o processo seja justo, correto, respeite o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não é mero formalismo. A forma serve para proteger direitos. A diferença entre nulidade e anulabilidade. A nulidade, plena nulidade, o ato é tão errado que não produz efeitos válidos, como se não existisse. Normalmente envolve interesse público e pode ser reconhecido a qualquer tempo. Já a
anulabilidade, o ato tem defeito, mas só será anulado se a parte prejudicada reclamar no momento certo. Se a parte não reclamar, o ato pode ser convalidado. Um exemplo de nulidade é uma audiência realizada sem intimação do Ministério Público quando a sua presença era obrigatória. Já um exemplo de anulabilidade é uma intimação enviada com um pequeno erro, mas que ainda permitiu a defesa. Pode ser discutida, mas não é automaticamente nula. Quem pode pedir nulidade? A parte prejudicada. Existe nulidade absoluta, que é um vício grave, afeta o interesse público, não pode ser convalidada, pode ser alegada a qualquer tempo, pode ser reconhecida mesmo após o trânsito em julgado. E a nulidade relativa, que é o vício menos grave, protege o interesse privado e precisa ser alegada pela parte prejudicada dentro do prazo e pode ser convalidada. Distribuição e registro de petição inicial. A distribuição é o ato de dividir os processos entre juízes e competentes. Entre os juízes competentes, quando a distribuição é o ato de dividir os processos entre os juízes competentes quando há mais de um juiz na comarca. Ou seja, se existem vários juízes, o processo não pode ir aleatoriamente para um deles. O sistema faz a divisão para garantir igualdade e imparcialidade. Como a distribuição funciona? Ela deve seguir a alternância entre juízes, igualdade no número de processo e as regras do tribunal. Se houver erro na distribuição, o juiz pode corrigir de ofício ou a pedido da parte. Quando o processo é considerado proposto? Quando a petição inicial é distribuída ou despachada pelo juiz. O que é o registro do processo? Depois da distribuição vem o registro. É a formalização e documentação do processo no tribunal, incluindo o número do processo, nome das partes, classe processual, data do ajuizamento, juiz competente, assuntos, etc. Esse ato é feito pelo cartório ou pela secretária. É a ficha oficial do processo, entre aspas. Diferença entre o valor da causa e o valor da condenação. O valor da causa é indicado na petição inicial, é definido pelo advogado e pode ser revisado. Já o valor da condenação é fixado na sentença, calculado pelo juiz, pode ser maior, menor ou igual ao da causa. Como é que calcula o valor da causa? Artigo 292 CPC. A lei traz regras objetivas. A ação da cobrança, a soma do principal mais juros vencido mais multa até propositura. Exemplo, a dívida de 5.000, os juros vencidos de 500, mais a multa de 200, o valor da causa fica de 5.700. Ou pode ser ação sobre ato jurídico, ou ação de alimentos, que é a soma de 12 prestações perdidas, ou demarcação, divisão e reivindicação, ou uma ação de indenização, incluindo dano moral, às vezes, ou uma acumulação de pedidos, ou pedidos alternativos, ou pedidos subsidiários, que é aquele que considera o pedido principal, como prestações vencidas mais as que vão vencer, e soma as atrasadas e as que vão vencer, essas duas opções. E quando o valor estiver errado, pode ser corrigido pelo advogado, pelo réu, pelo juiz, inclusive de ofício. Impugnação ao valor da causa. O réu deve questionar o valor na preliminar da contestação e sob pena de preclusão. O valor da causa pode ser alterado depois? Sim. Pode ser corrigido a qualquer tempo enquanto durar o processo, mas quando houver motivo. O valor da causa pode ser alterado? Sim. Pode ser corrigido a qualquer tempo enquanto durar o processo, quando houver motivo.
Tutelas provisórias. Tutelas provisórias são decisões dadas antes da sentença final. São provisórias porque são baseadas em cognação sumária, podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo e só se confirmam ou não na sentença. Existe a tutela de urgência, que pode ser antecipada ou cautelar, e a tutela de evidência, que é baseada na probabilidade do direito sem exigir urgência. Quando é que a gente vai usar a tutela de urgência? Será usada quando a probabilidade do direito há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, se demorar, o direito pode perecer. O tempo é essencial. Como um exemplo bem realista, uma criança precisa de UTI urgente. Se esperar a sentença, ela pode morrer. Logo, cabe tutela de urgência antecipada. A diferença entre urgência antecipada e cautelar. A urgência antecipada, o juiz antecipa o mérito, entrega agora o que o autor quer no final. Tem natureza satisfativa. Já a cautelar serve para proteger o resultado do processo, tem natureza assecuratória. Tutela de evidência é quando usar. Aqui não existe urgência, basta alta probabilidade do direito. É usada quando o direito já está tão claro que não faz sentido esperar a sentença. Formação, suspensão e extinção do processo. O processo de conhecimento é o tipo de processo usado quando há conflito sobre um direito e o juiz precisa dizer quem tem razão. Tem a fase postulatória, que vai da petição inicial até a impugnação do autor. A fase de saneamento e organização, que é a verificação se o processo está regular. A fase instrutória ou probatória, que serve para produzir provas, e a fase decisória, que é quando o juiz analisa tudo e profere sentença. Formação do processo, quando é que ele começa? Com o protocolo da petição inicial. Quando a relação processual se completa? Quando a citação do réu é válida. Sem citação válida, não é relação processual completa. Quando acontecer a extinção? Existe a extinção com resolução de mérito, que é quando o juiz decide o conflito, e sem resolução de mérito, que é quando o juiz não analisa o pedido. Como funciona o procedimento comum na prática? A petição inicial é o ponto de partida, aí tem a causa de pedir, que é o motivo do pedido, o pedido, que é o que o autor quer, a audiência de conciliação ou mediação, que se houver o acordo, homologa por sentença com resolução de mérito, e se não houver, começa o prazo de contestação. Aí a etapa saneadora, que é quando o juiz verifica se há vício, se há revelia, se é caso de julgamento antecipado, se precisa de provas. A fase probatória só ocorre se existirem fatos a provar. A sentença, que é quando existe a sentença, que encerra a instrução. O juiz decide, encerra a fase de conhecimento. Então, basicamente, qual é a fase inicial? Petição. Conciliação é a tentativa de acordo. A contestação é quando apresenta a defesa. A réplica é a manifestação do autor. Saneamento é a organização do processo. As provas é a produção probatória. A sentença é a decisão final. Revisando tudo bem rápido, quais os participantes? Existe o autor, que é quem entra com o processo, o réu, que é o que responde ao processo, o juiz, que é quem decide com base na lei, o advogado, que representa as partes, e o Ministério Público, que é o fiscal da lei, em alguns casos. Existe a fase postulatória, que é o pedido de defesa, instrutória, que é a produção de provas, decisória, que é a sentença recursal, que é a revisão da decisão, executiva, que é o cumprimento da decisão,
Os principais recursos têm a apelação, que é contra a sentença, o agravo de instrumento, que é contra decisões do meio do processo, embargo de declaração, que é corrigir o erro, omissão ou contradição, recurso especial, que é a violação de lei federal, recurso extraordinário, que é a violação da Constituição. Existe a citação, que é o aviso formal ao réu, provas, que são os elementos que mostram a verdade dos fatos, a sentença, que é a decisão do juiz, trânsito em julgado, que é a decisão definitiva, e a execução, que é, de fato, a parte de cumprir a decisão. É isso. Resumo no nick aqui na descrição.